Bem-vindos de volta, ouvintes, à nossa série Rolos da Memória. Hoje, giramos a roda do tempo para trás, retornando ao verão francês de Language Not Registered for Generation. Foi uma Copa do Mundo repleta de cores vibrantes, mas para a seleção espanhola, La Fúria Roja foi uma elegia melancólica de expectativas frustradas. Com uma geração de ouro repleta de nomes ilustres do Real Madrid e do Barcelona, a Espanha chegou à França como uma das favoritas ao título. Trouxeram consigo um estilo extravagante, habilidade técnica e um desejo ardente de apagar a maldição de ser o rei das eliminatórias. Mas o futebol é inerentemente cruel. Uma amarga derrota para a Nigéria e um empate sem gols contra o Paraguai tornaram sua vitória destrutiva sobre a Bulgária insignificante. A Espanha saiu do torneio logo após a fase de grupos, deixando para trás lágrimas e arrependimentos persistentes. Mais de 2 décadas se passaram. Onde estão aqueles jovens agora? Vamos folhear as páginas das histórias de vida dos Language Not Registered for... Fernando Hierro. Posição: zagueiro/volante. Para começar a história, não podemos deixar de mencionar o gigante, Fernando Hierro. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Hierro não era apenas o pilar da defesa, mas também o coração, a alma e a fonte de gols da equipe. Usando a braçadeira de capitão, ele jogou todas as Language Not Registered for Generation partidas. Marcou Language Not Registered for Generation goals e Language Not Registered for Generation assistência. Estatísticas incríveis para um jogador que atuava na zaga. Naquele ano, Hierro era a personificação da autoridade, distribuindo passes longos precisos como se estivessem programados e cobrando faltas potentes que rasgavam as redes adversárias. Ele carregava as expectativas de uma nação nos ombros, tendo que parar os adversários enquanto, simultaneamente, avançava em busca de gols quando os atacantes estavam bloqueados. A imagem de Hierro gritando, incentivando o espírito de seus companheiros no caldeirão de Nantes, permanece gravada na memória dos torcedores como o símbolo de um líder solitário. Após o fracasso na França, a carreira de Hierro continuou a florescer brilhantemente com a camisa branca do Real Madrid. Ele foi um fator insubstituível na era dos Galácticos Language Not Registered for Generation, ajudando o clube merengue a conquistar mais 2 títulos da Liga dos Campeões. Language Not Registered for Generation ou Language Not Registered for Generation. Ao deixar o Real Madrid, teve anos interessantes de aposentadoria no Qatar e, notavelmente, no Bolton Wanderers, na Premier League, onde ainda era absolutamente respeitado por sua classe superior, apesar da perda de força física. A vida de Hierro após pendurar as chuteiras tem sido uma série de dias agitados em cargos de gestão de alto nível. Ele atuou como diretor esportivo da Real Federação Espanhola de Futebol, contribuindo significativamente para o período de ouro da La Roja entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Talvez a autoridade de capitão de outros tempos tenha se infiltrado em sua vida, transformando-o em um técnico poderoso e decisivo. Ele raramente aparece nos tabloides. Hoje, aos 50 e poucos anos, Fernando Hierro continua trabalhando diligentemente no futebol. Depois de enfrentar desafios no banco de reservas do Real Oviedo e até mesmo internar como técnico da Espanha na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele atualmente assume o cargo de diretor esportivo do Al Nassr, na Arábia Saudita, onde reencontrou seu pupilo, Cristiano Ronaldo. Independentemente da posição, Hierro mantém a postura serena e firme do líder de outrora, continuando a dedicar seu pensamento estratégico ao rei do esporte. Ivan Campo. Posição: zagueiro/meio-campista. Ivan Campo chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como apenas Language Not Registered for Generation anos, ostentando seu inconfundível cabelo afro. Ele disputou apenas uma partida, mas sua carreira posterior foi repleta de brilho. Campo era um jogador versátil, capaz de atuar como zagueiro ou volante, jogando com entrega e entusiasmo. Curiosamente, após deixar o Real Madrid, Campo foi para a Inglaterra e se tornou uma lenda do Bolton Wanderers. Naquela terra nebulosa, ele era amado por seu estilo de jogo destemido e pelos cabelos ao vento. No entanto, por trás do sorriso em campo, Campo lutava contra um grave transtorno de ansiedade. A pressão de jogar em alto nível no Real Madrid o levou a procurar um psicólogo e a usar medicação.
Sua história foi amplamente divulgada, ajudando a aumentar a conscientização sobre saúde mental no mundo do futebol. Ele enfrentou bravamente o fantasma de sua psicologia para reencontrar a alegria de jogar futebol na Inglaterra. Hoje, Ivan Campo está aposentado e vive uma vida confortável. Occasionalmente, participa de partidas beneficentes para ex-jogadores e atua como embaixador de marcas. Ele é a prova de que até mesmo as estrelas têm seus lados obscuros que precisam de empatia e compreensão. Luiz Henrique. Posição: meio-campista/atacante. Luiz Henrique chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation com uma sede de vitória insaciável. Aos Language Not Registered for Generation anos, era um dos jogadores mais versáteis e aguerridos da seleção. A imagem de Luiz Henrique com o rosto ensanguentado na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation ainda assombrava a memória das pessoas. Language Not Registered for Generation. Ele trouxe consigo uma sede de vingança, jogando todas as Language Not Registered for Generation partidas, marcando Language Not Registered for Generation goal e dando Language Not Registered for Generation assistência. Henrique lutou com unhas e dentes, correu incansavelmente e sempre foi quem motivava o espírito de toda a equipe. Ele era a personificação da garra, da determinação e de uma personalidade direta, jamais aceitando a derrota. Seu estilo não era extravagante como o de Raul, mas direto, eficaz e cheio de combatividade. Sua carreira subsequente esteve ligada à braçadeira de capitão do Barcelona, onde se tornou um ídolo apesar de ter vestido a camisa do arquirrival Real Madrid. Mas a maior marca de Henrique reside em sua carreira como treinador. Ele se tornou um dos melhores estrategistas do mundo, levando o Barcelona a uma tríplice coroa histórica em Language Not Registered for Generation. No entanto, a vida lhe reservou um golpe extremamente doloroso. Enquanto comandava a seleção espanhola, teve que deixar o cargo porque sua filha pequena, Zana, foi diagnosticada com câncer ósseo. Após 5 meses de luta desesperada, a menina faleceu com apenas 9 anos de idade. A dor de perder uma filha pareceu ter derrubado esse homem de ferro. Mas então, Henrique retornou, mais forte, mais sereno. Ele se reergueu da tragédia pessoal para continuar comandando a seleção, como forma de honrar sua filha. Hoje, Luiz Henrique é o treinador principal do Paris Saint-Germain. Embora seus cabelos estejam grisalhos e seu rosto mostre os pés de galinha da dor e do tempo, seus olhos ainda brilham como sempre. Ele continua sendo um luxo carismático, pronto para confrontar a mídia, fazer transmissões ao vivo para conversar com os fãs, vivendo uma vida genuína e emocionante. Sua trajetória é a prova mais eloquente da extraordinária resiliência humana diante da adversidade. Joseba Etxeberria. Posição: extremo. Joseba Etxeberria, outro jovem talento do País Basco, participou da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como apenas Language Not Registered for Generation anos. Ele era uma ameaça constante na ala direita, com velocidade estonteante e cruzamentos precisos, jogando todas as Language Not Registered for Generation partidas. Etxeberria demonstrou uma maturidade além da sua idade e foi um dos raros destaques positivos da Espanha. Esperava-se que ele fosse o futuro do futebol nacional, ao lado de Raul. A partir daí, toda a carreira de Etxeberria foi dedicada ao Athletic Bilbao. Após se transferir da Real Sociedade ainda muito jovem, ele se tornou uma lenda no estádio San Mamés, com mais de Language Not Registered for Generation partidas disputadas. A história mais comovente sobre Etxeberria é que, em sua última temporada antes de se aposentar, ele se ofereceu para jogar de graça, como forma de homenagear o clube que o formou. Esse ato de cavalheirismo o transformou em um santo aos olhos da torcida do Bilbao. Ele é um símbolo de rara lealdade e bondade. Atualmente, Joseba Etxeberria é um treinador promissor à frente do clube Eibar. Ele traz para o seu trabalho o entusiasmo e a dedicação do passado, construindo equipes com um estilo de jogo focado e disciplinado. Miguel Ángel Nadal. Posição: zagueiro. Miguel Ángel Nadal, apelidado de A Besta, era o pilar da defesa espanhola em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele demonstrava força física, ferocidade e um poderoso jogo aéreo.
Nadal não jogava futebol com fírulas. Jogava com potência e domínio físico. Em suas 2 partidas, foi o terror dos atacantes adversários. Era a peça perfeita para complementar a habilidade técnica dos companheiros ao seu redor, trazendo a solidez necessária à La Roja. A carreira de Nadal está ligada à era do Dream Team do Barcelona e, posteriormente, do Mallorca. Mas o mais interessante sobre ele reside em sua família. Ele é tio biológico da lenda do tênis Rafael Nadal. Após se aposentar, Miguel Ángel viveu uma vida bastante tranquila, dedicando-se principalmente à família e apoiando a carreira do famoso sobrinho. Parece que genes atléticos excepcionais e um espírito de luta incansável correm nas veias da família Nadal, de tio para sobrinho. Ele teve uma breve passagem pela comissão técnica do Mallorca, mas não se aprofundou na carreira de treinador profissional. Hoje, Miguel Ángel Nadal desfruta de uma vida tranquila em sua cidade natal, Mallorca. Ele aparece frequentemente nas arquibancadas para torcer por seu sobrinho Rafael Nadal em grandes torneios. O monstro de outrora é agora um homem de meia-idade sereno, satisfeito com o enorme legado esportivo de toda a sua família. Raul Gonzalez, posição atacante. Language not registered for generation. O jovem Raul Gonzalez, Campinas Language not registered for generation anos, pisou no maior palco do planeta com o futuro apelido de Senhor dos Anéis. Apesar da pouca idade, Raul conquistou uma vaga no time titular em 2 partidas, marcando um belíssimo gol de voleio contra a Nigéria. Naquele ano, Raul ostentava a beleza de um príncipe, com cabelos longos e olhos que brilhavam de desejo. Movimentava-se com inteligência, tocava a bola com delicadeza e possuía um instinto matador nato. Embora a Espanha tenha sido derrotada, a atuação de Raul sinalizou o nascimento de uma grande lenda, que carregaria o ataque da terra dos toureiros por uma década inteira. A carreira de Raul após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation foi uma magnífica epopeia atrelada à camisa branca do Real Madrid. Ele se tornou um ícone vivo, quebrando todos os recordes de gols, conquistando Language Not Registered for Generation títulos da Liga dos Campeões e inúmeros troféus da La Liga. Mas, curiosamente, seu destino na seleção foi bastante desfavorável em relação a grandes títulos, um paradoxo doloroso para um talento tão excepcional. Quando foi impiedosamente descartado pelo Real Madrid, Raul não se deixou abater. Foi para a Alemanha vestir a camisa do Schalke Language Not Registered for Generation e imediatamente se tornou um herói, levando o time às semifinais da Liga dos Campeões, provando que a classe é permanente. A vida privada de Raul é surpreendentemente discreta. Ele é casado com a modelo Mamen Sanz e tem uma família grande e feliz. A cada gol marcado, ele beijava sua aliança, um gesto romântico que se tornou sua marca registrada. Raul é um homem clássico, reservado, que se mantém longe de escândalos e holofotes, focando-se apenas no futebol e na família. Hoje, Raul Gonzalez retornou à Casa Branca e atua como treinador do Real Madrid Castilha, o time B. Ele transmite sua paixão e experiência conquistadas com muito esforço para a nova geração, preparando-se para um dia assumir o comando da equipe principal. A imagem de um Raul sereno à beira do campo ainda emociona milhões de madridistas, relembrando-os de uma juventude brilhante. Kiko, Francisco Narvaez, position, striker. Kiko, o atacante alto e magro do Atlético de Madrid, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos. Ele era um atacante único, alto, mas com técnica apurada e domínio de bola espontâneo. Mais tarde, tornou-se ídolo de Fernando Torres. Na França, Kiko marcou o gol decisivo contra a Bulgária e deu uma assistência, contribuindo significativamente para o jogo como um todo. Ele trazia suavidade e um grande encanto ao campo, um verdadeiro artista com uma corrida peculiar e inconfundível. Infelizmente, a carreira de Kiko após Language Not Registered for Generation foi devastada por persistentes lesões no tornozelo. Ele teve que se aposentar muito cedo, como apenas Language Not Registered for Generation anos, deixando muita saudade de um talento que nunca explorou totalmente seu potencial. No entanto, quando uma porta se fecha, outra se abre. Com uma personalidade bem-humorada, articulada e encantadora, Kiko se tornou uma estrela da mídia na Espanha.
Ele é um rosto familiar em programas de comentários de futebol, revistas e anúncios publicitários. Sua vida é sempre repleta de risos e otimismo. Ele transformou a incompletude de sua carreira como jogador em motivação para brilhar intensamente no mundo do entretenimento esportivo. Hoje, Kiko Narváez continua sendo um comentarista muito requisitado e querido na Espanha. Ele vive feliz e confortavelmente, e sempre fala do passado com orgulho, não com amargura. Kiko é a prova de que a vida depois do futebol ainda pode ser brilhantemente colorida se você mantiver uma alma otimista. Andoni Zubizarreta. Posição: goleiro. Se a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation foi uma tragédia para a Espanha, Andoni Zubizarreta foi o personagem central dessa tragédia. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ostentando a braçadeira de capitão e sendo o goleiro mais confiável e experiente, Zubi cometeu um erro desastroso na partida de estreia contra a Nigéria, desviando a bola para o próprio gol após um cruzamento aparentemente inofensivo. Aquele momento foi como uma facada no coração dos torcedores e no dele próprio. Apesar de ter uma carreira brilhante com mais de Language Not Registered for Generation jogos pela seleção e ser uma lenda do Barcelona, sua imagem final no cenário internacional foi uma triste nota negativa. Zubi naquele ano representou a dedicação, mas também a crueldade da posição de goleiro, onde um erro pode anular 1000 defesas. Logo após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Zubizarreta anunciou sua aposentadoria, encerrando sua carreira em silêncio. Mas ele não abandonou o futebol. Com intelecto aguçado e visão estratégica, passou a atuar como técnico. Zubi foi diretor esportivo do Athletic Bilbao, Barcelona, posteriormente do Olympique de Marselha. Foi o responsável por muitas negociações importantes, construindo as bases para essas equipes. A vida de Zubi tem a aparência de um intelectual e não de um ex-jogador. Ele é discreto, calmo e frequentemente aparece na televisão com análises profundas. Superou a dor de Language Not Registered for Generation, não com alarde ou justificativas, mas com contribuições silenciosas nos bastidores, demonstrando seu valor com a frieza de um técnico talentoso. Atualmente, Andoni Zubizarreta desfruta de uma vida mais tranquila após deixar o cargo no Olympique de Marselha, dedicando-se ocasionalmente a consultorias e comentários esportivos. Aos 60 e poucos anos, ele sorri ao relembrar o passado, pois o legado que deixou para o futebol espanhol é muito maior do que um simples deslize de anos atrás. Ele é um exemplo de superação, um exemplo da grandeza de caráter de um homem maduro. Julen Guerrero. Posição: meia ofensivo. Julen Guerrero, o príncipe do País Basco, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como apenas Language Not Registered for Generation Anos, mas já era um símbolo do Athletic Bilbao, com seus românticos cabelos loiros, um rosto bonito de astro de cinema e lealdade absoluta. Guerrero era o ídolo de todas as espanholas da época. Embora tenha entrado em campo apenas uma vez, saindo do banco de reservas na França, sua presença na seleção era prova de seu talento excepcional. Ele possuía excelente visão tática e grande capacidade de marcar gols a partir do segundo tempo. Guerrero representava o romantismo e a lealdade que estavam gradualmente desaparecendo no futebol moderno. A partir daí, a carreira de Guerrero foi uma tragédia de lealdade. Ele recusou todos os convites do Real Madrid, Barcelona e outros gigantes europeus para permanecer no Athletic Bilbao para sempre. Mas, nos últimos anos de sua carreira, foi relegado ao banco de reservas, esquecido em sua própria casa. Mesmo assim, jamais criticou o clube. Guerrero aceitou sacrificar a glória pessoal para honrar seu juramento às cores da camisa. Sua vida privada é muito discreta. Ele se dedicou aos estudos e obteve um diploma em jornalismo, preparando-se para o futuro. Atualmente, Julen Guerrero segue carreira como treinador de jovens, tendo comandado as categorias de base da Espanha. Ele ainda conserva sua aparência elegante e seu jeito educado. Embora não possua uma vasta coleção de troféus, Guerrero tem algo mais precioso: o amor incondicional e o respeito absoluto do povo basco. Sergi Barjuan. Posição: lateral esquerdo. Sergi Barjuan era o dono da lateral esquerda da Espanha em Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, o zagueiro do Barcelona era famoso por sua velocidade de atleta de pista e sua incansável capacidade de atacar e defender.
Ele foi titular em todas as Language Not Registered for Generation partidas, sempre presente em todos os pontos decisivos do campo. Sergi era um modelo moderno de lateral, não apenas sabendo defender, mas também participando ativamente do ataque, ampliando a formação da equipe. Sua dedicação e profissionalismo eram um sólido apoio para seus companheiros. Após deixar o Barcelona, Sergi teve anos de sucesso no Atlético de Madrid antes de pendurar as chuteiras. Sua vida fora dos gramados está ligada ao treinamento de jovens e ao trabalho como treinador. Ele chegou a atuar brevemente como técnico interino do time principal do Barcelona durante um período de crise, demonstrando sua disposição para contribuir sempre que seu antigo clube precisasse dele. Na vida real, Sergi é um homem responsável, tranquilo e que sempre trabalha com muita seriedade. Atualmente, Sergi Barjuan ainda trabalha no sistema de treinamento e nas categorias de base do Barcelona. Ele desempenha o papel de um professor silencioso, nutrindo futuros talentos e transmitindo a experiência e a filosofia de futebol ofensivo que absorveu ao longo de sua carreira. Fernando Morientes. Posição: atacante. Na constelação de estrelas de Language Not Registered for Generation, Fernando Morientes era um assassino com cara de estudioso. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Foi titular em uma partida e entrou em campo vindo do banco em outra, mas conseguiu marcar 2 gols. Uma eficiência respeitável para um jovem atacante. Morientes possuía excelente jogo aéreo, posicionamento inteligente e finalização fria. Era a peça perfeita ao lado de Raul, criando a notória dupla Moro-Raul. Embora a Espanha tenha sido eliminada precocemente, Morientes conseguiu deixar a marca de um talentoso camisa Language Not Registered for Generation Clássico, prometendo um futuro brilhante. A carreira de Morientes em clubes foi uma montanha-russa de emoções. Ele conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, mas o momento mais memorável foi quando foi emprestado ao Mônaco e marcou o gol que eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões de Language Not Registered for Generation. Foi a vingança mais doce e profissional que o futebol já viu. Mais tarde, passou por Liverpool e Valência. Fora de campo, Morientes é uma pessoa discreta, humilde e extremamente profissional. Não leva uma vida extravagante, não se envolve em escândalos e sempre se mantém íntegro. É o tipo de jogador amado pelos companheiros e respeitado pelos adversários por sua personalidade gentil, que contrasta com sua precisão na área. Hoje, Fernando Morientes está aposentado e aparece frequentemente como embaixador da La Liga e comentarista de TV. Ele ainda mantém a boa forma física e aquele sorriso gentil de outrora. Sua história nos lembra o valor do respeito próprio e do profissionalismo. Mesmo diante de uma rejeição, a resposta deve ser o talento em campo. Em vez de palavras de ressentimento, Santiago Canizares. Posição: goleiro. Por fim, embora não tenha jogado um único minuto na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation por ser reserva de Zubizarreta, Santiago Canizares ainda é um nome que merece ser mencionado naquela seleção. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ele estava entrando no auge de sua carreira. Canizares era famoso por seus cabelos platinados e reflexos sobrenaturais. Era uma personalidade forte, excêntrica, mas extremamente talentosa. A carreira subsequente de Canizares tornou-se lendária no Valência. Ele levou o time 2 vezes à final da Liga dos Campeões, mas fracassou em ambas as ocasiões, em meio a lágrimas. Um dos acidentes mais bizarros da história do futebol aconteceu com ele em Language Not Registered for Generation. Perdeu a Copa do Mundo porque deixou cair um frasco de perfume no pé, rompendo um tendão. Mas a maior tragédia de sua vida não foi no futebol. Em Language Not Registered for Generation, seu filho de Language Not Registered for Generation Anos, Santi, faleceu devido a uma doença grave. A dor da perda de um filho fez com que Canizares desmoronasse. Mas ele também escolheu se reerguer, continuar vivendo e valorizar cada momento com seus entes queridos. Atualmente, Santiago Canizares é um famoso comentarista de futebol e também piloto amador de rally. Ele busca emoções nas pistas para preencher o vazio em sua alma. Sua história é uma canção triste, mas repleta de vontade de viver.